Este vídeo contém uma história perturbadora e adulta que aborda temas sensíveis como violência sexual, degradação moral e suas consequências. Por isso, não é recomendado para menores de idade. Se você está assistindo com crianças, por favor, pause e retorne em outro momento. Esta narrativa é um alerta para todos nós, mas exige maturidade para ser compreendida e refletida. Era uma época sombria na história de Israel. Não havia rei, não havia líder, e cada homem fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Em meio a esse caos, um homem da tribo de Levi, que vivia nos montes de Efraim, decidiu buscar reconciliação com sua concubina. Ela havia voltado para a casa de seu pai em Belém de Judá, após uma discussão que deixou feridas abertas entre eles. 4 meses se passaram, e o levita, movido por um misto de arrependimento e saudade, partiu em uma jornada para trazê-la de volta. Ele levou consigo um servo e 2 jumentos preparados para a viagem. Ao chegarem a Belém, foram recebidos com alegria pelo pai da jovem. O sogro, um homem generoso, insistiu que o levita ficasse alguns dias, oferecendo-lhe comida, bebida e descanso. 3 dias se passaram e o levita tentou partir, mas o sogro o convenceu a ficar mais um pouco. No 5º dia, o levita insistiu em partir, mesmo com o sol já alto no céu. Ele, sua concubina e o servo seguiram viagem, mas o tempo passou rápido e logo a noite começou a cair. Eles chegaram à cidade de Jebus, mas o levita, temendo os perigos de uma cidade estrangeira, decidiu seguir até Gibeá, uma cidade israelita da tribo de Benjamim. Ao chegarem, sentaram-se na praça, esperando que alguém os acolhesse, como era o costume em Israel. Mas ninguém veio. A cidade parecia deserta, indiferente ao sofrimento alheio. Até que, finalmente, um idoso que voltava do campo os viu. Ele era de Efraim, mas vivia em Gibeá como estrangeiro. Com compaixão, ele os convidou para sua casa, oferecendo-lhes abrigo, comida e segurança. Enquanto compartilhavam uma refeição, a tranquilidade da noite foi quebrada por um som assustador. Homens perversos da cidade cercaram a casa, batendo na porta e exigindo que o hóspede fosse entregue a eles. O idoso, desesperado, tentou negociar, oferecendo sua própria filha virgem e a concubina do levita, mas os homens não recuaram. Em um ato de covardia e desespero, o levita entregou sua concubina aos agressores. A noite que se seguiu foi de puro horror. A jovem foi violentada repetidamente, seu corpo sendo tratado como um objeto descartável. Ao amanhecer, ela rastejou até a porta da casa onde estava hospedada e caiu exausta, sem forças para bater ou pedir ajuda. Quando o levita saiu pela manhã, encontrou-a ali, já sem vida. Ele a colocou sobre um jumento e partiu para casa. Lá, tomou uma faca e cortou seu corpo em 12 partes, enviando cada uma delas às tribos de Israel. A mensagem era clara: algo terrível havia acontecido, e o povo de Israel não podia ignorar. Essa história nos confronta com a face mais sombria da humanidade. Os homens de Gibeá não eram estranhos, eram israelitas, pessoas que deveriam conhecer a lei de Deus. No entanto, eles se entregaram à perversidade, tratando uma mulher como um objeto de prazer. Isso nos faz refletir sobre como a pornografia, por exemplo, também reduz pessoas a objetos, alimentando uma cultura de desumanização e violência. A Bíblia é clara: todo aquele que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já cometeu adultério com ela. Mateus 5:28. A perversidade começa no coração, e é por isso que devemos vigiar nossos pensamentos e desejos. Imagine se fosse sua filha, sua irmã, sua mãe. Como você se sentiria se alguém a tratasse como um objeto? Como você reagiria se ela fosse vítima de tamanha violência?
A concubina de Juízes 19 não era apenas uma personagem de uma história antiga. Ela era alguém criada à imagem e semelhança de Deus, assim como cada mulher que você conhece. O que aconteceu com ela não é apenas um relato bíblico. É um espelho da perversidade que ainda existe hoje. A notícia do crime chocou toda a nação. As tribos de Israel se reuniram indignadas e horrorizadas. Nunca, desde os dias do Egito, algo tão terrível havia acontecido em Israel. O levita contou sua história e o povo decidiu agir. 400.000 homens se reuniram prontos para exigir justiça. Eles enviaram mensageiros à tribo de Benjamim, exigindo que os culpados fossem entregues. Mas os benjamitas, em vez de cooperar, se prepararam para a guerra. Eles reuniram 26.000 homens, além de 700 guerreiros habilidosos de Gibeá. A batalha foi sangrenta. Nos primeiros dias, os israelitas sofreram pesadas perdas. No primeiro dia, 22.000 homens caíram. No segundo dia, mais 18.000. O desespero tomou conta do exército de Israel, e eles buscaram a Deus em oração, perguntando se deveriam continuar a lutar. Deus lhes garantiu a vitória, e no terceiro dia, os israelitas armaram uma emboscada. Eles atraíram os benjamitas para fora da cidade e, em um ataque coordenado, devastaram Gibeá. A tribo de Benjamim foi quase completamente exterminada. Apenas 600 homens sobreviveram, fugindo para o deserto. Mas a vitória trouxe consigo um novo dilema. As tribos de Israel haviam jurado não dar suas filhas em casamento aos benjamitas. Agora, a tribo estava à beira da extinção. O povo chorou diante de Deus, lamentando a quase destruição de uma das 12 tribos de Israel. Eles buscaram uma solução, mas cada passo parecia trazer mais dor e injustiça. Primeiro, atacaram a cidade de Jabes-Gileade, que não havia participado da guerra contra Benjamim. Mataram todos os homens e mulheres casadas, deixando apenas 400 virgens que foram dadas aos benjamitas. Mas ainda faltavam 200 mulheres. Então, os israelitas permitiram que os benjamitas raptassem mulheres durante um festival em Siló. A solução foi tão horrível quanto o crime que originou tudo. A guerra contra Benjamim nos mostra como o pecado gera mais pecado. A violência inicial levou a mais violência, e as decisões tomadas em meio à indignação trouxeram consequências devastadoras. Isso nos lembra que quando agimos movidos pela raiva ou pela justiça própria, corremos o risco de cometer ainda mais erros. A pornografia, por exemplo, pode parecer inofensiva, mas ela alimenta uma indústria que explora e desumaniza pessoas. Cada clique é uma escolha que sustenta um sistema de pecado. Precisamos refletir: estamos contribuindo para a degradação da sociedade ou para a sua restauração? Hoje, o mundo está tão perverso quanto nos dias de Juízes. O que mais vemos? Na televisão, são notícias de violência contra mulheres, abusos, exploração sexual e uma cultura que banaliza o corpo humano. A concubina de Juízes 19 poderia ser qualquer uma das mulheres que sofrem hoje. E o que estamos fazendo para mudar isso? Como homens e mulheres de Deus, precisamos nos levantar contra essa cultura de perversidade e defender a santidade da vida humana. Esta história é um retrato sombrio da humanidade sem Deus. Ela nos mostra o que acontece quando nos afastamos de sua presença e seguimos nossos próprios caminhos. A falta de liderança, a indiferença ao sofrimento alheio e a degradação moral são temas centrais que ecoam até os dias de hoje. A primeira lição é clara: sem responsabilidade e sem temor a Deus, o caos se instala. Israel não tinha rei, e cada um fazia o que bem entendia. O resultado foi uma sociedade onde o pecado floresceu sem controle.
Quantas vezes em nossas vidas agimos como se não houvesse consequências para nossas escolhas? Quantas vezes ignoramos a voz de Deus, achando que sabemos o que é melhor? A segunda lição é sobre o valor de cada vida. A concubina foi tratada como um objeto, não como alguém criado à imagem e semelhança de Deus. O idoso ofereceu sua filha e a concubina como se fossem descartáveis. Os homens de Gibeá viram nela apenas um objeto de prazer. E o levita, que deveria protegê-la, a entregou para salvar a si mesmo. Quantas vezes em nossa sociedade tratamos as pessoas como descartáveis? Quantas vezes ignoramos o sofrimento alheio, fechando os olhos para as injustiças ao nosso redor? A terceira lição é sobre as consequências de nossas escolhas. Cada decisão errada traz um preço, e muitas vezes outros pagam por nossos erros. O levita escolheu entregar sua concubina, e ela pagou com a vida. Os benjamitas escolheram proteger os culpados, e quase foram exterminados. As tribos de Israel escolheram a vingança, e acabaram cometendo mais injustiças. Quantas vezes em nossas vidas tomamos decisões impulsivas, sem pensar nas consequências? Este vídeo não é apenas uma história antiga, é um alerta para os dias de hoje. Se você luta com a pornografia, com pensamentos impuros ou com qualquer outro pecado sexual, saiba que há esperança. Deus oferece perdão e restauração, mas é preciso tomar uma decisão hoje, afastar-se do pecado e buscar a santidade. Que esta história nos inspire a buscar a Deus, a valorizar cada vida e a pensar nas consequências de nossas escolhas. Antes de encerrarmos, vamos orar juntos, porque mesmo diante de tanta perversidade, sabemos que Deus ouve nossas súplicas e pode transformar vidas. Pai Celestial, nós clamamos a Ti hoje. Diante de tanta maldade, violência e perversidade, nós nos sentimos indignados e tristes, mas sabemos que Tu és o Deus da justiça e da misericórdia. Pedimos que protejas as mulheres, as crianças e todos os vulneráveis que sofrem em meio a essa cultura de pecado. Converte os corações daqueles que praticam a violência e a exploração. Toca suas vidas, Senhor, e mostra-lhes o valor de cada pessoa criada à Tua imagem e semelhança. Dá-nos coragem para nos levantarmos contra a injustiça e sermos agentes de transformação em nossa sociedade. E para aqueles que estão lutando contra pecados como a pornografia, os desejos impuros ou qualquer outra forma de perversidade, pedimos que Tu os libertes, Senhor. Restaura suas mentes e corações e ajuda-nos a buscar a santidade em tudo o que fazemos. Obrigado, Pai, por nos ouvires. Confiamos em Ti, sabendo que o Teu poder é maior do que qualquer maldade. Em nome de Jesus, amém. Se esta mensagem tocou o seu coração, compartilhe no WhatsApp, envie para seus amigos e familiares. Precisamos falar sobre essas questões e levar esperança a quem precisa. E se você ainda não é inscrito no Caminho da Fé, clique no botão abaixo e junte-se a nós. Aqui, buscamos juntos crescer na fé e na santidade, longe da perversidade deste mundo. Que Deus te abençoe e te guarde. Lembre-se, Ele está conosco em cada passo da jornada. Até o próximo vídeo. Paz.